Olá galerinha, tudo bem com vocês? Estamos começando um novo vídeo aqui neste canal e tô aqui bem pertinho, né, já pra perguntar pra você se você tá assistindo todos os vídeos que tá saindo, como que tá, hein? Quero saber, me responde aqui o que vocês estão achando dos vídeos, né, tá saindo com mais frequência, se vocês estão gostando, estão acompanhando, estão compartilhando. E é isso, gente, mas hoje o assunto é bem legal, é bem interessante pra gente debater e eu creio que vai trazer luz e esclarecer muita coisa para o coração de vocês, tá bom? Então, vamos chegar juntinho, bem juntinho, já deixa seu like, compartilha, se inscreva e vamos pro assunto. Em João, no capítulo 3, a partir do versículo 18, a palavra de Deus diz assim: quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Bom, gente, eu resolvi trazer esse vídeo pra vocês porque eu bem sei o que é você sofrer achando que já blasfemou contra, né, o nome de Jesus, contra o Espírito de Deus, né? Então a gente fica assim meio neurótico, meio assim, sabe, realmente numa prisão. O diabo fica ali condenando, porque a palavra diz que o diabo é o nosso acusador, é o nosso inimigo, e ele fica ali realmente não, sabe, não cansa, não se fadiga de ficar ali nos atormentando mesmo, colocando assim mesmo mentiras, astúcia na nossa mente para fazer a gente se afastar de Deus, né? Esse é o intuito de Satanás, nos separar, nos trazer para perto dele, né? E nos tirar ali realmente do perdão do Senhor, da graça de Deus, né, e realmente da comunhão com o Espírito Santo. Então, gente, como eu já caí, eu já me embaracei bastante nesse assunto, já achei que tinha blasfemado contra o Espírito Santo, que eu não tinha mais perdão. Nossa, já chorei muito, né, sobre esse assunto quando eu me deparei com esse texto, porque quando a gente não liga, não percebe esse texto, né, a gente que digamos que novo na fé, quando a gente começa a se deparar com esse texto, a gente começa a ficar, né, meio assim: meu, será que eu já blasfemei contra o Espírito Santo? E daí começa a vir realmente aquele medo, aquele temor no nosso coração. O que é saudável e é bom, mas o que não é bom, o que não é saudável é quando você realmente começa a absorver aquilo, aquele sentimento, aquela angústia, aquela opressão maligna e começa a realmente cair nas ciladas de Satanás. E quando eu passei por isso, eu fui atrás, eu pesquisei, fui fundo mesmo para ver o que era realmente essa blasfêmia contra o Espírito Santo. E aí foi onde eu dificilmente achei um vídeo bem esclarecedor, né? Um vídeo que realmente me mostrasse de uma maneira clara, objetiva e simples, né, a verdade de Cristo. E é isso que eu quero trazer para vocês através desse vídeo, sabe, com vários textos, versículos para comprovar para vocês o que é de fato a blasfêmia contra o Espírito de Deus. Muitas vezes quando a gente vai ler lá em Mateus, por exemplo, Jesus alertando sobre esse pecado sem perdão, né, a gente fica, né, pensando, a gente fica com medo de já ter cometido, porque realmente a palavra, né, quando Jesus diz que é imperdoável tanto neste tempo presente quanto no porvir, meu, a gente fica com o coração na mão, digamos assim, né, porque a gente pensa, meu, não tem mais perdão, não tem nem como você se arrepender, né? E aí eu vou ler aqui o texto pra vocês, pra quem ainda não tem conhecimento sobre, saber do que eu tô falando. Jesus disse: por este motivo eu digo a vocês, todo pecado e blasfêmia serão perdoados aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito não será perdoada. Todo aquele que disser uma palavra contra o Filho do Homem será perdoado, mas quem falar contra o Espírito Santo não será perdoado, nem nesta era, nem na que há de vir. Quando eu me deparei com esse texto, eu fiquei em choque, já fiquei morrendo de medo, porque muitas vezes a gente já fala coisas, às vezes no momento da ira, eu mesma já acabei falando coisa que, sabe, que depois parando em mim eu pensei, meu Deus do céu, como que eu pude falar isso, sabe? Já falei nos meus tempos de pré-adolescente, de adolescente, ai, Deus nem existe, eu já falei que, sabe, que Deus é um bobo, Deus é, sabe, já falei muitas coisas assim que eu nem me lembro direito, não consigo me recordar, mas eu fiquei com esse pavor de, tipo assim, achar que eu tava sendo salva e nem tinha mais salvação pra mim, porque eu já tinha blasfemado quando eu era mais jovem, e eu comecei a ficar nessa neura, meu Deus, o que é essa tal blasfêmia contra o Espírito Santo?
E, gente, de uma maneira muito clara, muito fundamentada na palavra do Senhor, eu venho trazer a revelação do que é isso para que vocês não venham ficar embaraçados, não venham ficar amedrontados e, sabe, realmente ali vítimas desses pensamentos, desse medo, dessa acusação mesmo de Satanás para a vida de vocês, dessa condenação, tá bom? Lá em Hebreus, deixa eu abrir aqui, ó. Lá em Hebreus, no capítulo 10, no versículo 26 ao 29, a palavra de Deus diz assim: se continuarmos a pecar deliberadamente, depois que recebemos o conhecimento da verdade, já não resta sacrifício pelos pecados, mas tão somente uma terrível expectativa de juízo e de fogo intenso que consumirá os inimigos de Deus. Quem rejeitava a lei de Moisés morria sem misericórdia pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas. Quão mais severo castigo, julgam vocês, merece aquele que pisou aos pés o Filho de Deus, que profanou o sangue da aliança pela qual ele foi santificado e insultou o Espírito da graça? Ou seja, esse insulto contra o Espírito da graça é a blasfêmia contra o Espírito Santo. Tá, mas o que é? Vamos voltar ali no texto. O que é esse insulto ao Espírito da graça? Se tu voltar lá no começo, se tu continuar a pecar deliberadamente depois de receber o conhecimento da verdade. Ou seja, se eu conheço Jesus, se eu conheço os seus preceitos e continuo a pecar, continuo numa vida normal, uma vida, sabe, que não tem mesmo princípio, sabe? Se eu não me importo com o coração de Jesus, com o que ele pensa, com os mandamentos dele para minha vida, então eu estou insultando o Espírito da graça. Ah, como assim insultando, Pamela? Não tô entendendo, ainda tá difícil para mim entender. Ou seja, porque se tu conheceu a verdade de Deus e tu não pratica, é como se tu estivesse chamando o Espírito Santo de mentiroso, sabe? Com as tuas obras, com a tua vida. É como se tu estivesse dizendo todo dia que é mentira, que não é verdade isso daí, porque as tuas obras estão dizendo por si só, né, que você não tá preocupado com isso aqui, sabe? Que por mais que a verdade tenha chegado até você, você não se importa, porque você tá pecando mesmo, você tá vivendo numa vida, sabe, da forma que você quer, da forma que a sua carne quer. Gente, eu vou citar muito texto bíblico mesmo para reforçar, para mesmo na palavra de Deus a gente investigar de fato aqui, eu juntamente com vocês, o que é a blasfêmia contra o Espírito Santo, para não ficar nas minhas palavras, mas realmente com textos bíblicos para não ficar confuso na mente de vocês, tá bom? Então lá em João 12:48 fala assim: quem me rejeitar a mim e não receber as minhas palavras, já tem quem o julgue. A palavra que tenho pregado, essa o há de julgar no último dia. Ou seja, a palavra que Jesus pregou, né, há de o julgar no último dia. Então essa palavra, quem revela para nós? Quem que revela para nós que Jesus é mesmo o Filho de Deus? É através do Espírito Santo, que é aquele que convence do pecado, da justiça e do juízo. Se você tem algum temor em Deus de ter pecado, de ter talvez achado que blasfemou contra o Espírito Santo de Deus, é porque ainda existe aí dentro de você um temor ao Senhor, que é o princípio da sabedoria. Então, se você tem um medinho de ter feito isso, se tá te apavorando, se isso tá incomodando o seu coração, a sua mente, é porque você ainda tem o Espírito Santo dentro de você ali, ó, queimando em você, e você tem realmente medo, porque quem não se preocupa com Deus não tá nem aí, gente, sabe? Por mais que já ouviu da verdade, por mais que já sabe quem que é o caminho e tudo mais, a pessoa já não tá nem aí, porque ela já tá cega, ela tá igual os fariseus lá, viam Jesus, estavam de frente com Jesus, sabiam que ele era Jesus, viam os milagres, as maravilhas, mas eles não queriam saber de viver, de seguir o que Jesus falava. Lá em João também, no capítulo 16, nos versos 8 e 9, a palavra de Deus diz assim: e quando ele vier, está se referindo ao Espírito Santo, convencerá o mundo do pecado e da justiça e do juízo. Só que ele quebra essas três coisas, ele explica o que é o pecado, a justiça e juízo. Então, do pecado, porque não creem em mim. Ou seja, muita gente acha que o Espírito Santo aqui ele vem para nos convencer dos pecados, de tudo que a gente faz.
Claro, também é Ele que nos convence, Ele está aqui na nossa mente, nos relembrando, sempre lembrando dos princípios, da lei do Senhor no nosso coração. Só que aqui, né, nessa palavra, nesse texto, ele quer dizer o pecado, porque a gente, por si só, a gente não consegue acreditar, a gente não consegue crer que Jesus é o Filho de Deus, mas é por meio do Espírito Santo agindo na nossa vida, nos apresentando, nos convencendo que aí sim a gente pode realmente crer que que Jesus é o Filho de Deus. 1 João agora, no capítulo 2, no verso 23, a palavra de Deus diz assim: qualquer que nega o Filho também não tem o Pai, mas aquele que confessa o Filho tem também ao Pai. Ou seja, como que eu vou confessar que Jesus é o Filho de Deus? É por meio da obra do Espírito Santo na minha vida. É Ele quem me convence do pecado, porque nós, pela nossa carne, como eu disse, não conseguimos crer em Deus. Quando o Espírito Santo vem na minha vida, Ele quebra com a cegueira espiritual. Ele tira as vendas, ele cai aquela cegueira do pecado, do engano. E aí eu começo a ver a luz de Cristo. Eu reconheço que Ele é Senhor. Eu reconheço que Ele é o enviado de Deus. E eu quero andar, eu tenho o desejo de andar conforme os seus ensinamentos. Por quê? Pela ação do Espírito de Deus. 1 João 5, do 10 ao 13. Quem crê no Filho de Deus, em si mesmo tem o testemunho. Quem a Deus não crê, mentiroso o fez, porquanto não creu no testemunho que Deus de seu Filho deu. Ou seja, insultou o Espírito da graça, porque está chamando Deus de mentiroso. E o testemunho é este, que Deus nos deu a vida eterna e esta vida está em seu Filho. Quem tem o Filho tem a vida. Quem não tem o Filho de Deus não tem a vida. Estas coisas vos escrevi a vós, os que credes no nome do Filho de Deus, para que saibais que tendes a vida eterna e para que creiais no nome do Filho de Deus. Ou seja, gente, para que é mais claro que esta palavra, né? Para que é mais claro que isso? Ou seja, quem crê no Filho de Deus já tem o testemunho, né? Quem não crê faz de Deus um mentiroso. Então insulta o Espírito de Deus. Então essa é a verdadeira blasfêmia contra o Espírito Santo. Porque como você vai chamar Deus de mentiroso, sendo que o diabo é que é o pai da mentira? Hebreus 3, do 12 ao 13. Cuidado, irmãos, para que nunca se desenvolva em nenhum de vocês um coração mau e sem fé, por se afastarem do Deus vivente. Mas se continuem a encorajar uns aos outros cada dia, enquanto durar o tempo chamado hoje, para que nenhum de vocês fique endurecido pelo poder enganoso do pecado. Ou seja, a gente tem que ter cuidado, porque a gente hoje pode estar firme, mas amanhã a gente pode cair. Vocês conseguem entender? Por isso que é importante a gente estar firme sempre, todos os dias, buscando ao Senhor, para que o nosso coração não venha ficar endurecido pelo engano do pecado. E aí a gente começar a pecar, até que vai chegar um ponto que a gente vai começar a se esquecer de Deus, começar a duvidar de Deus, começar a realmente achar que tudo isso, sabe, é uma possível mentira, um possível engano, até que você já está totalmente longe do Senhor e totalmente com o coração endurecido para voltar e crer que realmente Deus existe, Jesus é o Senhor, e voltar a ter as práticas das boas obras. 1 João 3, do 19 ao 24. E nisto conhecemos que somos da verdade, e diante dele asseguraremos os nossos corações, sabendo que se o nosso coração nos condena, maior é Deus do que o nosso coração e conhece todas as coisas. Amados, se o nosso coração não nos condena, temos confiança para com Deus, e qualquer coisa que lhe pedirmos, dele a receberemos, porque guardamos os seus mandamentos e fazemos o que é agradável à sua vista. E se o seu mandamento é este, o seu mandamento é este, que creiamos no seu nome, no nome do Filho Jesus Cristo, e nos amemos uns aos outros, segundo o seu mandamento. E aquele que guarda os seus mandamentos, nele está
e ele nele. E nisto conhecemos que ele está em nós pelo Espírito que nos tem dado. Ou seja, como que a minha fé é comprovada? Através aqui, de seguir os mandamentos do Senhor, sabem? Ou seja, as minhas obras são os frutos da minha fé. Se eu creio, eu tenho boas obras, é consequência, é resultado. Vocês conseguem entender? Eu nasci de novo para as boas obras, é uma consequência. Se eu creio de verdade, não tem como eu não frutificar, porque isso está aqui dentro e não há nada em oculto que não há de ser revelado. Ou seja, se no meu coração eu não creio, não tem como eu fazer boas obras de verdade, não tem como sair realmente de mim coisa boa. Vocês conseguem entender? Por isso que a palavra de Deus diz que é tudo dele, por ele e para ele. Não é nada por nós, não é nada na nossa força, é tudo pelo Espírito Santo agindo na nossa vida. 2 Pedro 3, no verso 9. Ele é paciente com vocês, não querendo que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. Eu leio esse texto porque eu sei que tem muita gente que vai, depois de eu postar esse vídeo, depois de muito tempo, tem gente que vai pesquisar lá no YouTube, blasfêmia contra o Espírito Santo, porque essas pessoas estão com medo, estão apavoradas de já ter blasfemado e não ter mais perdão. Mas a verdade de Deus é esta, que Deus não quer que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. Então, se você quer se arrepender, nós já temos aí o temor do Senhor, nós já temos aí um indício muito forte de que o Espírito Santo está atuando na sua vida. Jesus disse que quem não é comigo é contra mim, e quem não ajunta, espalha. Ou seja, quem não crê em Jesus se torna inimigo de Deus, porque faz de Deus um mentiroso, como aqui eu já expus nos textos para vocês. Então, fazendo de Deus um mentiroso, se faz totalmente separação entre a sua comunhão que você poderia ter com Deus, e o homem. E tendo essa separação feita através do pecado, já não tem mais como o homem ouvir Deus. Ou seja, gente, a blasfêmia contra o Espírito Santo é uma rejeição contínua e deliberada contra o Espírito da graça. É realmente o Senhor tá ali na tua frente, igual os fariseus, tá falando, tá se mostrando, se revelando com poder, com autoridade, com maravilhas, e os fariseus ali cegos pelo engano, pela dura cerviz do coração, não se deixam, não se permitem que o Espírito Santo se chegue até eles, e assim não resta mais sacrifícios para o perdão do pecado deles, porque se eles não acreditam, não confessam que Jesus é o Cristo, é o Messias, então quem os poderá salvar, se não só apenas Jesus, que é o nosso Salvador, é o nosso único e suficiente Salvador. Para finalizar esse vídeo, embasado em todos os textos que eu falei aí, conversei com vocês, a gente leu e tudo mais, a blasfêmia contra o Espírito Santo é você insultar a Deus, é você dizer que Jesus não é o Cristo, que Jesus não é o Senhor, ou que Jesus nunca existiu, ou que Jesus é uma lenda, é uma fábula, é um engano, e aí é você ficar falando isso deliberadamente, por uma vida de pecado, de cegueira espiritual, de dura cerviz, de um coração endurecido. Então essa é a blasfêmia contra o Espírito Santo, porque o pecado da incredulidade faz separação entre Deus e o homem. E se tu, como a gente já leu aqui, não crê em Jesus, a gente acaba fazendo de Deus um mentiroso, porque a gente então tá falando pelas nossas práticas, pela nossa incredulidade, que Jesus não é Deus, que Jesus não foi enviado por Deus, que Jesus é uma rejeição contínua, por vontade própria, deliberada. Não é você acabar xingando no momento de ira, no momento de tolice nossa, Deus, ou mesmo Jesus, no momento assim de tolice, de criancice nossa espiritual, ou mesmo na nossa mente, ou mesmo muita gente que está passando por pensamentos compulsivos na mente de xingar Jesus, sabe? Porque o diabo fica ali com aquilo no nosso coração e a gente fica tentando. Sabe aquele negócio de tipo, a gente fala, não pense no elefante verde.
E você vai pensar, é a mesma coisa assim, tipo, não, né? A gente lê ali, a gente acha, não insulte, não blasfeme contra o Espírito Santo. Aí a gente começa a pensar, tipo, insultos contra o Espírito Santo, porque a nossa mente faz isso com a gente. Mas esse não é o pecado. O pecado é você não crer em Deus, porque aí você está blasfemando contra Deus, você está falando que Jesus, aliás, você está dizendo, né, com as suas ações, com a sua falta de fé, que Deus é mentiroso, porque Deus não enviou seu único filho para morrer por nós, como a gente leu em Hebreus. Eu não sou mais escravo do medo. Aleluia! Que essa palavra venha a ser encorajadora para você permanecer firme, confiante no Senhor, que Ele está contigo, pronto, disposto para te perdoar, porque tudo é possível ao que crê. E Jesus falou que aquele que vier até mim, de maneira nenhuma o lançarei fora. Amém, queridos? Que Deus abençoe a vida de vocês, que este vídeo venha a ser luz, venha a ser esclarecedor para a vida espiritual de vocês. E é isso, um beijo no coração de todos. Vamos compartilhar muito, deixe seu like, comente aqui também o que você achou sobre esse vídeo, se você já passou por isso na sua caminhada cristã, toca aqui se já passou, porque eu já passei também. E é isso, Deus nos abençoe, nos guarde, nos livre de todas as investidas de Satanás contra as nossas vidas, amém? Um beijo no coração, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. A verdade liberta, a mentira aprisiona. Lucas, no capítulo 4, no verso 17 ao 19, a palavra de Deus diz: E foi-lhe dado o livro do profeta Isaías, e quando abriu o livro, achou um lugar em que estava escrito: O Espírito do Senhor é sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a curar os quebrantados do coração, a pregar a liberdade aos cativos e restauração da vista aos cegos, e pôr em liberdade os oprimidos, a anunciar o ano aceitável do Senhor. Amém? Que este vídeo, em nome de Jesus, que a gente possa, através do Espírito Santo de Deus, colocar em liberdade os oprimidos de espírito. Amém? Aleluia, para a honra e glória do Senhor. Que você aí que está sendo oprimido por Satanás, que todas as mentiras dele venham cair por terra através desse vídeo sobre a sua vida. João capítulo 8, verso 36. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Romanos 8, do 1 ao 2. Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Do pecado, porque não creem em Jesus. Ou seja, não existe condenação, nenhuma condenação para quem está em Cristo Jesus. Receba esta palavra de liberdade, de libertação, de encorajamento sobre a tua vida.